Olá pessoal, aqui é o professor Rodolfo Fernandes de Matemática. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula, ok? O tema de hoje é trigonometria. Que nomezinho mais esquisito, mas super legal, pessoal. Trigonometria nada mais é do que o estudo dos lados e dos ângulos de um triângulo, ok? A gente vai fazer umas relaçõezinhas, umas continhas aí entre os lados do triângulo que vai ser super legal, tá bom, pessoal? Não esqueçam, hein? Compartilhe, divulgue o nosso canal aí para os amigos, para os colegas, curtam, se inscrevam no nosso canal e lembrem a todos, matemática é vida, matemática é tudo, pessoal. Vamos à videoaula? Segura aí! Muito bem, pessoal. E trigonometria é a palavrinha mágica da videoaula de hoje. O que é trigonometria? É uma área da matemática, pessoal, que estuda as relações métricas, ou seja, as relações entre as medidas dos lados e os ângulos de um triângulo. Olha que fácil! Então, sempre que aparecer essa palavrinha trigonometria, você já pensa o seguinte, ó, eu vou estudar a relação entre os lados e os ângulos de um triângulo, tudo bem? E a gente vai trabalhar um triângulo muito legal nessa videoaula, que é o triângulo retângulo, o famoso triângulo retângulo, que é o triângulo que a gente conhece. Lembra? O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, tá certo? Tá aqui, 90 graus. E os seus lados têm nome, lembra? Os lados que formam o ângulo de 90 graus, ou seja, o lado AB e o lado BC, são chamados de catetos. E o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, ou seja, que está na frente do ângulo de 90 graus, que é o AC, lado AC, é chamado de hipotenusa. Famoso triângulo retângulo. O triângulo que tem 90 graus. Então, nós vamos estudar a relação entre esses três lados desse triângulo e relacionado aos seus ângulos. Ok? Segura aí que já já a gente volta. Muito bem, pessoal. E na trigonometria, nós temos três coisinhas aí, três nomezinhos aí que vão ser importantes, que a gente vai estudar muito, tá bom? Que é o seno, o cosseno e a tangente. Olha, guarda esses nomes aí. Seno, cosseno e tangente. Nossa, professor, que nomes diferentes. Pois é. Mas o que é o seno e o cosseno ou a tangente de um ângulo, pessoal? Nada mais é do que a divisão de dois lados do triângulo retângulo. Por exemplo, esse lado dividido por esse, ou esse lado dividido por esse, ou esse lado dividido por esse. Então, seno, cosseno e tangente de um ângulo está relacionado ao triângulo de 90 graus, o triângulo retângulo, perdão. Tá certo? E eles nada mais são do que você dividir dois lados de um triângulo. E essa divisão a gente chama de razão. Então, vamos lá, o que é o seno? Quem que vai ser o seno? Vai ser a divisão entre dois lados de um triângulo. Quem que é o cosseno? Também vai ser a divisão entre dois lados de um triângulo. Quem que é a tangente? Também vai ser a divisão entre dois lados de um triângulo. Mas quais são os lados que a gente usa para dividir quando for o seno de um ângulo? Quais são os lados que a gente usa para dividir quando for o cosseno? E quais são os lados do triângulo que eu divido quando for a tangente? É isso que a gente vai ver a partir de agora, tá bom? Então, que fique claro, seno, cosseno e tangente de um ângulo, nada mais é do que você achar a razão entre dois lados de um triângulo retângulo. Razão nada mais é do que montar uma divisão ou uma fraçãozinha, ok? Segura aí que a gente já vai entender que já já a gente vai começar a fazer exercícios, ok? Muito bem, pessoal. E o tema do estudo trigonométrico de hoje é cosseno de um ângulo. Nós já sabemos, então, que seno, cosseno e tangente de um ângulo nada mais é do que a razão entre dois lados de um triângulo. Ó, o triângulo tem três lados. Quando você quer saber o seno, cosseno ou a tangente, você monta a razão entre dois lados desses três, tá certo? E para isso nós temos uma regrinha. Olha que interessante. O cosseno de um ângulo é o seu cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Aí a gente tem que entender o que é cateto adjacente. Nós já sabemos o que é cateto oposto.
é o lado, é o cateto que fica de frente para o ângulo. Então, no caso do alfa, o cateto oposto é esse lado aqui, ó, que está de frente. No caso do beta, o cateto oposto já é esse lado aqui que está de frente, tá bom? Hoje nós vamos entender quem é o cateto adjacente. Então, vamos para isso, vamos fazer a formulazinha do cosseno. Cosseno de alfa primeiro, olha lá. Vou escrever aqui, ó. Cosseno do ângulo alfa é igual à razão entre dois lados do triângulo. Mas quais lados? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. E aí eu vou mostrar para vocês quem é o cateto adjacente. Cateto adjacente quer dizer aquele cateto que está ao lado, que forma o ângulo. Então, qual dos catetos que forma o ângulo alfa, ó, que faz parte do ângulo alfa? É esse daqui, né? Então, esse é o cateto adjacente. Professor, e o outro cateto? Aqui, esse outro cateto está oposto ao ângulo, então ele é cateto oposto. Então, sempre que você vai achar o cosseno de um ângulo, você pega o lado que forma esse ângulo e o de 90 graus. E divide pela hipotenusa. Tá certo? Então, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Professor, e se eu quiser saber o cosseno de beta? Você escreve a fórmula, cosseno de beta vai ser igual à razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Só que presta atenção. O cateto adjacente do beta, do ângulo beta, é aquele lado que faz parte do ângulo. Ó. Qual é o cateto que faz parte do ângulo? Esse cateto aqui. Então, esse é o cateto adjacente dividido por quem? Pela hipotenusa. Então, sempre a hipotenusa vai no denominador e o cateto vai no numerador. Tá certo? Então, para eu achar o cosseno de qualquer ângulo do triângulo, exceto 90 graus, né? Vamos achar o alfa e o beta. Não vamos contar com 90 agora. É só fazer o quê, pessoal? Dividir o cateto adjacente, ou seja, o cateto que forma o ângulo, no caso do beta é esse, no caso do alfa é esse, e dividir pela medida da hipotenusa. Muito legal, né? Mas vamos fazer isso agora, pessoal, na prática, ok? Segura aí que o professor já está voltando com uma atividade para a gente montar e achar o cosseno de um ângulo. Muito bem, pessoal, eu tenho aqui então um triângulo retângulo, onde esse ângulo tem 90 graus, aqui eu não sei, eu chamei de alfa, e aqui eu não sei, chamei de beta. E eu vou querer descobrir qual é o cosseno do ângulo alfa e qual é o cosseno do ângulo beta, tá certo? Para isso eu tenho que lembrar da formulazinha. Vamos lá? Primeiro eu vou achar o cosseno do alfa. Cosseno, escreva aqui, ó, cosseno do alfa é igual a quem, pessoal? Lembra? Cateto adjacente, escreve a fórmula, sobre hipotenusa. Agora, eu repito aqui, cosseno de alfa é igual. E vou procurar o cateto adjacente. Ó, o alfa é esse aqui. Qual é o cateto que forma o ângulo alfa? Lembra, cateto são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Então, esse é cateto e esse é cateto. Tá bom? Os lados que formam o ângulo de 90 graus. Tá, mas entre esses dois catetos, qual é o adjacente? É o que faz parte do ângulo alfa. Ah, professor, e esse aqui? Esse é o oposto, lembra? Cateto oposto, está à frente. O cateto que forma o ângulo que você está querendo se chama adjacente. Então, o cateto adjacente, procura qual a medida? 4. Então, você coloca 4 no lugar do CA, que é cateto adjacente. E a hipotenusa? 5. Professor, como é que eu sei mesmo identificar a hipotenusa? A hipotenusa é o lado que não tem nada a ver com 90 graus. Olha lá a hipotenusa. Ela não tem nada a ver com o ângulo de 90 graus. Então, ou seja, é o lado maior do triângulo. Então, o lado do triângulo retângulo, que é o maior e que não tem nada a ver com o ângulo de 90 graus, é a hipotenusa, que no caso aqui é os 5 metros. E os lados que formam o ângulo de 90 graus, ó, são chamados de catetos. Ele pode ser cateto adjacente ou cateto oposto, dependendo dos ângulos que você pegar. Muito bem, então eu já achei o cosseno de alfa, 4 sobre 5. E se você quiser dividir, você acha o cosseno na forma de decimal. Mas eu vou deixar na forma de fração. Agora, eu vou achar o cosseno de beta, pessoal. Olha lá, vou repetir a fórmula de novo. Cosseno de beta agora. Quem é o cosseno de beta mesmo? Sempre cateto adjacente sobre a hipotenusa. Aí eu vou lá para beta. Lembra, os catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Mas
Cateto adjacente é o que forma o ângulo beta. Qual dos catetos que está formando o ângulo beta? Esse aqui, né? Olha lá. Esse aqui que forma o ângulo beta. Então, quanto que mede aqui? 3. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou repetir a forma. Cosseno de beta é igual cateto adjacente, 3. E a hipotenusa continua sendo 5. Olha que fácil achar cosseno, pessoal. Muito tranquilo, né? Então, lembre. Sempre que a gente for achar seno, cosseno, ó, seno a gente já viu na aula passada, ou cosseno, a gente sempre vai montar uma razão entre dois lados do triângulo, tá bom? No caso do cosseno, quem são esses lados? O cateto adjacente e quem é o outro lado? A hipotenusa. Montou a fraçãozinha, substitui os valores que tem no triângulo, que você acha a razão, né? A razão, no caso aqui na forma de fração, pode estar na forma de fração, ou você pode dividir e achar ela na forma decimal. Muito legal, né, pessoal? Cosseno de um ângulo. Tá certo? Pessoal, estamos acabando por aqui. Divulguem aí a nossa página para os colegas, tá certo? Compartilhe o nosso vídeo, curta aí e não se esqueça, pessoal. Matemática é vida, matemática é tudo, pessoal. Vamos praticar agora cosseno? Vamos sim. Um abraço e até mais. Tchau, galerinha.